RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, queridos irmãos, o meu nome é Tiago Afonso e venho mais uma vez partilhar a palavra do Senhor para nos edificarmos mutuamente. Nós temos falado sobre padrão. É importante percebermos que a nossa sociedade ela anda em busca de padrões, de exemplos, homens exemplares que realmente nos fazem evoluir, andar para a frente. E, humanamente falando, nós sabemos que é impossível nós sermos perfeitos. Porém, nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é perfeito. E esse deve ser o nosso maior modelo, Jesus Cristo. É isso que Paulo falou aos Filipenses, no capítulo 3. Paulo diz: sigam o meu exemplo, porém nós sabíamos que ele seguia o exemplo de Jesus. Nessa reflexão, Paulo ele fala com Timóteo, e em 1 Timóteo 4,12, Paulo apresenta 5 áreas onde ele motiva a Timóteo a ser ele próprio um padrão, a ser ele um exemplo. E eu gostaria que nós pudéssemos pegar neste versículo e aplicá-lo à nossa vida. Diz assim, 1 Timóteo 4,12: ninguém te deve desprezar por seres ainda novo. Pelo contrário, deves ser um exemplo para os crentes nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. E eu diria até que este versículo poderia ser aplicado à nossa vida. Em qualquer área, nós poderíamos dizer: ninguém te deve desprezar. No caso de Timóteo seria por ele ainda ser novo. Existiriam na igreja de Éfeso, onde Paulo estava a exercer o seu pastorado, alguns homens mais velhos que estariam a pôr em causa aquilo que seria a maturidade de Timóteo. E Paulo diz que ninguém ponha em causa, só porque és novo, só porque ainda és novo em idade, ninguém te ponha em causa por causa disso. Ninguém te deve desprezar. Pelo contrário, Timóteo, e nós podemos pôr aqui o nosso nome, pelo contrário, Tiago, pelo contrário, outro nome qualquer, deve ser um exemplo para os crentes nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Ora, vamos estudar cada área destas palavras. A Bíblia diz em Efésios 4:29 que nenhuma palavra imprópria saia da vossa boca. Pelo contrário, que as vossas palavras sejam úteis e edificantes para fazer bem àqueles que vos ouvem. Então, nós devemos ter cuidado com a nossa língua, cuidado com as palavras que saem da nossa boca. A nossa boca ela deve ser usada para edificação. Assim como diz lá Jesus a falar aos fariseus, em Mateus 12:34, Jesus diz: como poderão vocês dizer coisas boas se são maus? Cada qual fala daquilo que tem o coração. A Bíblia diz: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós temos que avaliar: o nosso coração está cheio de quê? O que é que está a sair da nossa boca como palavras? Talvez a maior passagem bíblica que nos alerta para o poder da língua e este assunto das palavras está em Tiago 3:1-12. Se tiver tempo, hoje, abra a sua Bíblia e leia Tiago 3:1-12. E vai ver ali o apóstolo Tiago a falar sobre o poder da língua, a forma como nós, com a língua, podemos exaltar Deus e menosprezar o nosso irmão. E isso não deve acontecer, porque Tiago termina: uma nascente de água salgada nunca pode dar água doce. Então temos que estar atentos àquilo que são as palavras que saem da nossa boca. Em seguida, Paulo fala a Timóteo para ele ser um exemplo, ser um padrão na conduta. 1 Pedro 2:12 diz: tenham um bom comportamento no meio dos que não conhecem a Deus. Desse modo, se eles agora vos acusam como malfeitores, hão de ver o bem que fazem e hão de louvar a Deus no dia do juízo. Então, que o nosso comportamento possa ser digno daquilo que somos chamados a representar Deus nesta terra. Que os outros possam olhar para nós e possam ver um comportamento exemplar, alguém que segue efetivamente a palavra de Deus. De seguida, Paulo diz a Timóteo para ele ser o exemplo no amor. E aqui nós temos que focar o segundo maior mandamento que Jesus nos deixa da lei: amar o próximo como a si mesmo. Marcos 12:30-31 diz: ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo, em importância, é este: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum mandamento mais importante do que estes. Então nós temos que
ver que a marca do cristão deve ser aquilo que caracteriza Deus. Deus é amor. Ele não só o ama, como Ele é na sua essência amor. E a Bíblia diz em João 13:35, se nós tivermos amor uns aos outros, toda a gente vai reconhecer que nós somos discípulos de Jesus. Porquê? Porque Jesus nos deixou esta grande marca do amor. Ele próprio entregou a sua vida na cruz por cada um de nós. E isso foi a maior prova de amor. Entretanto, Paulo continua e diz que Timóteo deveria ser um padrão também na área da fé. Hebreus 11:1, aliás, todo o capítulo de Hebreus fala muito sobre fé e diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que não se veem. Hebreus 11:6 diz: sem fé ninguém pode agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe e recompensa os que o procuram. A nossa fé deve ser uma fé madura, não uma confiança que duvida de Deus, que duvida do cuidado e do amor de Deus, só porque alguma coisa nos acontece, alguma circunstância menos boa. Nós devemos confiar. A nossa fé é madura quando nós confiamos, mesmo quando acontece alguma coisa má na nossa vida. Nós sabemos que o nosso Deus cuida de nós. E o nosso Deus, se permitiu que isso acontecesse, é porque Ele quer que a nossa vida cristã possa andar para a frente, possa amadurecer, possa cada vez mais ser uma fé adulta e não uma fé pequena, mas sim uma fé grande. Uma fé que, diante das incertezas, coloca de lado essa incerteza e confia no Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Depois, por fim, Paulo diz a Timóteo para ele ser um exemplo na área da pureza. Mateus 5:8 diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E 2 Timóteo 2:22, próprio Paulo, outra vez falando com Timóteo e Paulo tinham uma relação muito estreita, uma relação de pai e filho espiritual. Paulo diz assim para Timóteo: tu foge das paixões da juventude, procura a justiça, a fé, o amor e a paz com todos os que invocam o nome do Senhor de coração sincero. Ora, esta questão da pureza pode ser às vezes mal interpretada ou apenas dirigida à questão da lascívia, da parte da concupiscência que tem a ver com esta cobiça na área sexual. Mas não é só. A pureza requer de nós uma pureza de coração no facto de que quando nós fazemos as coisas, não o fazemos com uma má intenção. Não procurar fazer alguma coisa só para ganhar algo em troca. Sermos puros de coração significa isso. Significa que a santidade de Deus, ela está também no nosso coração. Então que sejamos puros, não pensando o mal, mas sim agindo em pureza, em amor, fé, justiça e paz. Concluindo, ser padrão nestas áreas todas por vezes parece a tarefa impossível, mas nós queremos que é esse o objetivo e queremos que Jesus nos capacita. O Espírito Santo está dentro de nós para nos ajudar, assim como Paulo disse a Timóteo para ele ser um padrão nestas áreas. Paulo diz-nos a nós para nós sermos um padrão nestas áreas. Até que, como diz Efésios 4:11-16, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da estrutura de Cristo. Este é o nosso objetivo final, que por meio de estas áreas, do uso das palavras, da nossa conduta, do uso do nosso amor, da nossa fé, da nossa pureza, nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, que é o nosso alvo. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entra em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.